Eu tenho que continuar porque o Paysandu perdeu de novo no Campeonato Brasileiro da Série B, vê o rebaixamento agora ainda mais provável, mais perto da terceira divisão nacional, fez até um bom primeiro tempo, a gente vai falar aqui, lógico, vai analisar o jogo, de uma maneira geral o Paysandu fez até uma boa partida, tá? Jogando fora de casa, entendendo que tem suas limitações, contra o Goiás, que eu acho que o Goiás vai conseguir o acesso à primeira divisão nacional, então era um jogo difícil, o Paysandu principalmente na primeira parte faz um bom jogo, mas comete erros, né? E os erros individuais sacramentaram a derrota bicolor, mais uma que agora se aproxima da zona de rebaixamento. Vamos aqui para a introdução e quando voltarmos é o seguinte, vamos analisar o jogo, amigos, mas tem um assunto que eu acho que talvez seja mais importante que a gente vai analisar após a introdução, que é o quê? É a declaração do goleiro Matheus Nogueira à imprensa nacional após a partida. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam no canal, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje que vamos abordar e analisar esse Goiás 1, Paysandu 0. Como eu disse, vamos analisar a partida, tá? Mas antes, não sei se vocês viram, mas na saída do campo, o Matheus Nogueira foi entrevistado e partiu dele a seguinte declaração, dele. Ele não foi instigado a falar isso, não foi uma pergunta, ou seja, partiu dele, que eu acho que é mais preocupante. Ele afirmando que há problemas extra-campo no Paysandu que tem prejudicado o time. Depois, um outro jornalista, espertamente, e lógico tem que ser assim, tem que pegar essa resposta e ir além, perguntou quais seriam esses problemas. Ele falou que não vem ao caso, que existem esses problemas, não vem ao caso falar agora. Que eu acho que o Matheus Nogueira talvez tenha agido certo, tá ok? Não querer se aprofundar agora. Após uma derrota fora de casa, o Paysandu, querendo ou não, ainda tem chance de se manter na Série B, né? Então, talvez seja certo. Mas isso chamou muita atenção, gente. Quais problemas seriam esses? Eu ouso dizer, não é problema de planejamento, tá? Porque assim, é claro que o planejamento do Paysandu é falho. É claro que é um planejamento de time rebaixado. Desde janeiro, o Paysandu fez o planejamento para ser rebaixado para a terceira divisão. Contratações equivocadas, aquele negócio de elenco curto, não deu certo, sem qualidade. Elenco curto, sem qualidade alguma. Depois contratando uma carrada de jogadores que 90% não tem nível nem de Série C. Então assim, tem essa questão de planejamento. Mas para um jogador dizer isso, talvez não seja só questão do planejamento que ele esteja pensando. Talvez tenha algo a mais que a gente não sabe. Algo a mais que a gente não sabe que pode estar acontecendo grave no Paysandu. Imagina, gente, algo ainda mais grave talvez possa estar acontecendo, mais grave que o planejamento mal feito. Quando você pensa e pensa realmente que o planejamento do Paysandu é péssimo, foi horrível, pode ter algo pior ainda nessa temporada? O que será? O que será que o Matheus Nogueira quis afirmar, ele afirmou que tem de uma situação grave que acontece extra-campo no Paysandu? Como eu disse, eu não sei, eu ouso dizer que vai além do planejamento, que foi péssimo, tá? Vai além do planejamento. Deve ter algo aí. E algo que, com certeza, no decorrer do campeonato, ainda mais se o Paysandu for rebaixado, vai vir à tona. Aí nós saberemos e aí nós discutiremos aqui. Ou seja, meus amigos, quando a gente pensa que o problema do Paysandu é só, entre aspas, o campo, não. A gente sabe que o Paysandu tem problemas fora de campo, né? Quer dizer, planejamento, transfer ban, dívidas, já devolver salário durante a Série B, enfim. Mas será que tem mais coisa aí que os jogadores sabem, mas estão tentando, né, não falar agora sobre isso, mas não tirando a responsabilidade dos jogadores, tá? Jogadores são responsáveis por isso também. Para mim, o principal responsável é a diretoria do Paysandu, que fez esse elenco, é o principal responsável, mas os jogadores também, é lógico, têm sua parcela de responsabilidade, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, mas isso para mim é extremamente preocupante, então eu quis começar o vídeo realmente com isso. O Paysandu foi a campo com o técnico Márcio Fernandes mandando a campo com Matheus Nogueira.
3 zagueiros, Thalisson, Thiago Heleno, Maurício Antônio, Edilson, Anderson Leite, Vilela, Brian, Rossi, Garcês e Diogo Oliveira. Para mim, uma mudança legal da formação. O Márcio Fernandes tinha que fazer algo, né? O Márcio Fernandes tinha que mudar algo. Não dava para deixar da maneira que estava. Então, ele tinha que mudar algo. E ele muda. Ele não muda em relação a jogador, que seria o ideal mudar em relação a jogadores, mas não tem como contratar ninguém, né? Ninguém de qualidade, não vai conseguir contratar ninguém. É só jogador que está sem contrato, como veio agora, mas enfim. Então vai mudar o quê? O sistema tático, que compete a ele. Quem fazer algo? Porque ele ficar na mesmice, mesmo sistema tático, ia dar no mesmo e o time ia acabar sendo rebaixado. Talvez até seja, provável que seja, mas pelo menos mudou, né? Pelo menos mudou algo. E colocar 3 zagueiros, para mim, acabou funcionando, porque o Paysandu fez um bom primeiro tempo. E vocês percebem que o Paysandu foi sem meia de criação, e tá certo. Não tem meia de criação de qualidade no elenco do Paysandu. Então, para ficar com um a menos em campo, coloca 3 zagueiros. Tenta colocar os 2 laterais mais à frente para apoiar o ataque. Ah, falta qualidade? Falta, mas falta qualidade em todos os setores do Paysandu, praticamente. Todos os setores do Paysandu. E no primeiro tempo dá muito certo, porque essa mudança de formação do Paysandu, o Goiás começa, lógico, mais em cima com a bola, só que o Paysandu tem o contra-ataque, o Paysandu tenta aproveitar o contra-ataque. Um dos melhores lances do Paysandu no primeiro tempo, a jogada do Garcês, que ele parte do meio campo, dribla 2, finaliza na trave. Finalizou bem, mas ele podia ter passado para o Diogo Oliveira e para o Rossi, que estavam livres, melhor condição que ele, mas não vou recriminar porque foi até uma boa finalização. O Paysandu, ele tinha menos a posse de bola, só que ele era mais perigoso que o Goiás. O Paysandu conseguia incomodar mais o Goiás, então foi um bom primeiro tempo pelo do Paysandu, com uma atuação do trio defensivo muito bom. Os 3 zagueiros, o Thiago Heleno, que é o mais experiente dele, jogando como um líbero, né, como um zagueiro central realmente, com o Maurício Antônio de um lado, Thalisson de outro e o Thiago Heleno no meio, ganhou praticamente todas as bolas de cabeça. Todas as bolas aéreas o Thiago Heleno venceu. Então foi um trio defensivo bom, que funcionou. Que agora eu não sei se com o Novo Horizontino dentro de casa, que o Paysandu vai ter que propor o jogo, e esse é um dos grandes problemas do Paysandu, porque quando joga fora, joga de maneira reativa, consegue até trazer um bom resultado. Agora dentro de casa vai precisar jogar. Dá para jogar com 3 zagueiros dentro de casa, não significa que vai ser um time recuado porque joga os 3 zagueiros. Mas vai ter que ter, né, uma outra postura dentro de campo, uma outra ação de jogo dentro de campo, né? Mas foi um bom primeiro tempo do Paysandu, gostei bastante. Depois, no intervalo, saiu o Leite, que fez até uma boa partida, tá? O Anderson Leite, para a entrada do Nicola, ele sentiu questão física. Depois saiu o Rossi, já não gostei da partida do Rossi. Do ataque eu não gostei do Rossi nem do Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira furou uma bola que ele poderia ter finalizado melhor, ele deveria ter finalizado melhor, né? Uma bola no primeiro tempo, ele vai lá e fura a bola, não tá numa fase boa, né? É um bom jogador, considero um bom jogador, mas não está numa fase boa. E o Rossi muito abaixo, né? O Rossi depois voltou da lesão, muito tempo parado, não se recuperou, muito abaixo, mas é aquela questão. Não tem banco de reserva também de qualidade para colocar, né? Você vê, tem o Marlon que pode entrar, às vezes entra o Vini Faria, tem jogador que foi contratado que não joga, né? Tipo Peterson, entre outros, enfim. Mas não tem uma qualidade. Então, eu acho que vai ser esse trio mesmo. E o Rossi ainda não se encontrou depois dessa lesão. Foi um segundo tempo um pouco mais morno. O Goiás finalizou mais que o Paysandu. Para você ter uma ideia, o Paysandu finalizou 8 vezes no primeiro tempo, né? No segundo tempo finalizou só 2, mas conseguia controlar, não passava tanto sufoco assim. Mas o que acontece? O Edinho entra no segundo tempo. Num contra-ataque do Paysandu, ele tinha 2 opções livres para tocar. 2 opções boas para tocar. Ele toca errado. Um passe que jogador profissional, fresco em campo, tinha acabado de entrar, não tem como errar, gente. Eram 2 opções. Tinha 3 opções de passe que ele tinha. 2 para jogador do Paysandu, que estavam bem posicionados, e um do jogador do Goiás, ele manda para o jogador do Goiás. Ele demora a voltar ainda. O jogador acabou de entrar. Uma transição defensiva desse ataque do Paysandu muito lenta. Ou seja, ele toca errado, ele demora para retornar e o Goiás, logo na sequência, faz o gol. O gol surge. Uma boa jogada do Jean, tá? Uma boa finalização do atacante do Goiás, mas surge de um erro individual grande do Edinho. Ou seja, aqueles erros individuais, no momento que o Paysandu ia pelo menos empatar o jogo, que esse ponto seria importante nessa disputa, né? Assim, o Paysandu tá argolado, uma situação extremamente complicada, mas o ponto seria importante. Poderia até, quem sabe, chegar ao gol, porque era um contra-ataque perigoso. Ele erra um passe extremamente fácil, que o jogador profissional não pode errar.
Jogador profissional de Série B ainda não pode errar um passe desse, não. E se erra, meu amigo, faz a falta, volta correndo, sabe? Dá uma de zagueiro, faz qualquer coisa. Mas não volta na lentidão que volta. Acabou de entrar, gente. O cara acabou de entrar em campo. Volta na lentidão que volta. E o Goiás foi lá, fez 1-0. Serve como castigo. Falar que não foi merecido é aquela coisa. Em futebol, o placar acaba definindo a justiça no futebol, tá? Se teve um erro grande que o Paysandu teve, individual, o futebol foi lá, castigo e o Goiás fez o gol. Então é isso. O Paysandu perde pro Goiás, uma partida que poderia considerar até ok, tá? Principalmente pelo primeiro tempo. Segundo tempo um pouco mais difícil, mas ok também, pela situação do Paysandu, pelas limitações. Um ponto seria importante, mas perdeu. A situação tá mais complicada ainda. Pode ver a distância para sair da zona de rebaixamento aumentar, né? Com o América ainda vai jogar. Volta Redonda vai jogar. Daqui a pouco, inclusive, o jogo do Volta Redonda, né? Então, uma situação bem complicada. E agora vai ter que vencer o Novo Horizontino. Mas assim, tem mais de 10 jogos que a gente tem que estar falando. Próximo jogo tem que vencer, próximo jogo tem que vencer, próximo jogo tem que vencer. E o Paysandu não vence. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Situação complicada do Papão. Mas vamos lá. Terça-feira à noite estaremos aqui para analisar esse Paysandu Novo Horizontino e amanhã, muito provável que a gente faça uma live aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.